Oi pessoal, hoje eu quero compartilhar uma palavra que já fazia algum tempo que estava na minha pauta, na minha programação de compartilhar e falar um pouco sobre ela. E é uma palavra que está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que diz assim: Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Há também outras noções dessa palavra que diz andar por fé. A questão é a fé. E aí a gente poderia se perguntar, ok, e o que é fé? E aí eu vou deixar também as escrituras responder essa pergunta para a gente. E se a gente olhar em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, nós temos a resposta do que seja fé. Assim diz: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então hoje eu quero falar sobre viver por fé e andar por fé. Há uma noção dentro da espiritualidade contemporânea, não necessariamente cristã, mas há esta noção de que nós devemos andar segundo nossos sentimentos. Que aquilo que de alguma forma a gente percebe que é verdade, a gente intuitivamente sabe que é verdade, que aquilo que a gente sente que é verdade é, então, de alguma forma, verdade. Então a fé, segundo esta corrente da espiritualidade dos dias de hoje, está muito ligada ao sentimento. Só que fé não é sentimento. Assim como o amor ensinado por Cristo, primeiramente, não é sentimento, e sim é ação, é viver, é vida. É amar, e como verbo denota ação. Depois, a prática do amor torna-se também o sentimento. Mas primeiramente, primordialmente, o amor ensinado por Cristo não é sentimento, e sim é decisão. Assim também a fé não é um sentimento. A fé é uma decisão. É quando a gente decide seguir Cristo, por exemplo. É quando a gente decide orientar a nossa vida pelo Evangelho, por exemplo. É quando a gente decide dar a Deus razão em tudo, por exemplo. Isto é fé. Fé, portanto, não é sentimento. Fé não é emoção. Fé não é sensação. Fé não é impressão. Fé não é humor. Tudo isso são condicionantes psicológicos muito ligados também ao nosso aspecto físico, neurológico. O sentimento é algo ligado intimamente com a nossa fisicalidade, com a nossa biologia, com o nosso corpo orgânico. Muitas vezes o nosso humor e o nosso sentimento está influenciado pelo sono ou pela falta dele, pela alimentação. Eu, por exemplo, quando estou com fome, eu fico um pouquinho mal-humorado e irritado e talvez não tenha tão nobres sentimentos. Sentimentos estão muito ligados à nossa constituição física. Claro que existe aí a decisão, mas vejam, de novo, é decisão. Eu decido ser gentil e cortês com todos. Eu decido ser amável com as pessoas. Eu decido ser positivo diante das situações da vida. Eu decido olhar as coisas com bons olhos. Mas vejam, são decisões, não são emoções, não são sentimentos. Muitas vezes a gente diz: eu senti no coração que Deus me disse. Bem, ok, respeito isso. Mas cuidado, o coração, os sentimentos,
são enganosos. Nosso coração pode ser enganoso e enganável. A fé, portanto, não é sentimento, não é sensação, não é impressão, não é humor, não é emoção. A fé é decisão. Podemos ver, por exemplo, alguns exemplos, com perdão da redundância, alguns exemplos de fé nas Escrituras, dentre eles Abraão, que por fé naquilo que o Senhor lhe disse, saiu da terra onde ele vivia, de Ur dos Caldeus, e foi à busca de uma terra que ele não sabia nem exatamente onde estava, mas que o Senhor lhe dissera para sair do meio dos seus parentes, da sua família, da sua parentela, ir em direção. Ir. E ele foi. Sem GPS, sem Waze, sem nem mesmo um mapa, sem uma bússola, sem nada. Ele foi por fé. Seguramente ele não foi com uma sensação tão aliviada, tão pacificada, ele não foi tão seguro de si, mas ele foi por fé, ele foi decidido. Nem sempre a gente está tão seguro de si das coisas, mas quando nós estamos orientados pela palavra do Senhor, ora, vamos decididos. Vamos com um medinho, mas vamos decididos. Vamos com alguma cautela e receio, mas vamos decididos. Confiando, andamos assim por fé. Abraão, quando ele recebeu aquele chamado, aquela orientação divina para sacrificar o seu filho Isaque, ele não foi com emoção, com alegria, ele não foi exultante fazer isso, ele foi com peso, com temor, com tristeza. Mas ele ouviu a voz do Senhor e seguiu. Depois a gente sabe que a história terminou muito bem, não é? Temos assim outros exemplos nas Sagradas Escrituras. Davi, quando enfrentou Golias, não foi por uma decisão estratégica, um carinha normal, de estatura normal, enfrentar um cara 2 vezes do seu tamanho, ele com uma funda e algumas pedras, contra um cara armado até os dentes, com escudo, lança, espada e tudo isso. Ele foi por fé. Diz ele, eu vou em nome do Senhor. Portanto, a fé não foi uma estratégia, humanamente falando, tão amplamente razoável. Foi um impulso por fé, mas foi um impulso não por emoção. A emoção dele, não sei, mas Davi talvez tivesse, eu teria, no lugar dele, medo de enfrentar Golias, mas ele foi. Ele venceu o medo. Algumas atitudes de coragem do Antigo Testamento, onde a palavra normalmente diz assim, coragem, haja, foram tomadas com medo. Mas a coragem é agir apesar do medo. Portanto, foram tomadas com fé. As pessoas andaram por fé. Quando Jesus, andando por sobre as águas, convidou Pedro para vir ao encontro dele, olha, Pedro não foi com tanta segurança assim, mas ele foi olhando para Jesus e foi com fé. Quando ele percebeu as ondas, o vento e tudo que estava à sua volta, ele começou a afundar e Jesus o resgatou. Mas lembra o que Jesus disse? Homem de pequena fé. Ou seja, ainda que ele tivesse medo, a sua fé o fez andar num primeiro momento decidido. Depois ele começou a afundar porque ele começou a perder o foco em Jesus e olhar em volta. Quando Jesus estava com seus discípulos no barco, quando ventava, quando a tempestade se armou e ele depois acalmou a tempestade, o que ele disse a eles? Homens de pequena fé, por que vocês ainda duvidam? Havia medo neles e Jesus sabia, porém a fé era uma decisão tomada apesar do medo. E ele disse, vocês têm pequena fé, mas ainda com pequena fé vocês podem fazer grandes coisas. E assim temos outros exemplos nas Escrituras, onde a fé é uma ação, é uma decisão, é um colocar-se a caminho, apesar de medos, de inseguranças, de probabilidades contra. Mas fé nunca é na Sagrada Escritura, e fé em Deus e em Cristo nunca é sentimento,
emoção, entusiasmo, vibração, alegria, grito. Não, fé é decisão. Fé é serenidade e é decisão. É dizer-se, ok, tenho medo, mas vou. Aceito a orientação do Senhor. Vou porque Ele me disse. Farei porque Ele me disse. Perdoo, não porque eu tenho aquele sentimento de perdão. Eu quero pegar no pescoço quem fez isso comigo. Mas eu perdoo porque o Senhor me disse que é melhor, sob todas as condições, que eu perdoe. Portanto, eu o faço por fé, não por emoção. Eu ajudo, ainda que normalmente tenha vontade de não ajudar. Pensar primeiro em mim, mas eu ajudo e penso primeiramente no próximo. Por quê? Porque o Senhor me ensinou e eu aceito isso por fé, ainda que a minha posição pessoal do curte possa ser muitas vezes egoísta. Mas o Senhor me ensinou a compartilhar, a ajudar, a estender a mão. Então, às vezes, até um pouquinho relutante, eu vou, por fé. Não porque eu estou entusiasmadíssimo, mas por fé. E depois eu tenho sempre a grata surpresa, e não sei porque ainda acho que a surpresa é muito mais confirmação, a grata confirmação de que o agir por fé foi a minha melhor decisão. Foi o que mais me realizou, foi o que mais me deu, aí sim, alegria, satisfação, regozijo no Senhor. Então que nós possamos ter esta segurança também. Andar por fé, viver por fé é decisão. Não é sentimento, não é emoção, é decisão. E assim o vídeo já foi, lá se foram 12 minutos. Eu espero e oro para que esses pequenos momentos que compartilhamos possam ser de alegria e possam ser de crescimento, de edificação para todos nós. Para mim é sempre, qualquer momento dividido, compartilhado, com base na palavra do Senhor, como este, por fé, é um momento de alegria e aí sim, de realização e de exultação. Muito obrigado por vir até aqui, que o Senhor nos abençoe a todos. Tchau, tchau.